Então Jesus deixou a Judeia e voltou para a Galileia. Na viagem, tinha de atravessar a Samaria. Chegou então a uma terra da Samaria que se chama Sicar, perto do terreno que o patriarca Jacob tinha dado ao seu filho José. Era ali o lugar do poço de Jacó. Cansado da caminhada, Jesus sentou-se à beira do poço. Era por volta do meio-dia. Nisto, chegou uma mulher samaritana que ia tirar água do poço e Jesus pediu-lhe para beber. Os seus discípulos tinham ido à cidade para comprar comida. A mulher disse-lhe: Mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir água a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu conhecesses o que Deus tem para dar, respondeu-lhe Jesus, e quem é aquele que te está a pedir água, tu é que lhe pedirias, a ele dava-te água viva. Disse-lhe a mulher: Nem sequer tu tens um balde e o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante que Jacó. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede. Porque a água que eu lhe der, torna-se dentro dessa pessoa uma fonte que lhe dá a vida interna. A mulher pediu-lhe: Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir pescar água a este poço. Disse-lhe Jesus: Vai chamar o teu marido e volta cá. Não tenho marido, disse ela. Jesus continuou: Tens razão em dizer que não tens marido, porque já tiveste 5 e o que tens agora nem é teu marido. Disseste a verdade. A mulher reconheceu então: Estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoraram Deus até neste monte. Até dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus. Acredita no que te digo, mulher, declarou Jesus. Chegou a hora em que não é neste monte, nem em Jerusalém, que hão de adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus, sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, esta está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é Espírito e os que o adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade. A mulher disse então a Jesus: Sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas essas coisas. Respondeu-lhe Jesus: Tu é que estás a falar com ele, sou eu mesmo. Nessa altura, chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com uma mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar: Que procuras? Ou por que é que estás a falar com ela? A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Boa tarde. Não, bom dia. Bom dia a todos. É bom estar convosco. É bom estar convosco novamente. E é bom poder partilhar a palavra, ouvindo-a. Neste caso, sobre esta história magnífica. Este episódio que colocou Jesus diante de uma mulher da qual nós não sabemos o nome. Vocês não levem a mal, como a nossa igreja é muito informal, vocês não levem a mal eu interromper só aqui a pregação, só para cumprimentar aqui uma pessoa. Isto é uma amiga que já não via há muito tempo, apesar da gente falar. E voltamos então a João capítulo 4. Jesus Cristo tinha esta tendência
de empurrar e provocar situações que eram um pouco incomuns para a sua cultura. E ele faz isso novamente aqui. Não só não era comum um homem estar a falar com uma mulher há 2000 anos atrás, na cultura da Palestina de então, como muito menos era estranho um judeu falar com uma samaritana. O Evangelho de João foi escrito por alguém, supostamente João, que, preocupado em esclarecer este pormenor, sabe que os seus ouvintes não conheciam a cultura judaica e por isso ele faz esse pequeno reparo, precisamente porque ele está a escrever para pessoas que não conhecem o problema e o conflito que havia entre judeus e samaritanos. E se vocês verificarem no final do capítulo 9, desculpem, no final do versículo 9 do capítulo 4 do Evangelho de João, vocês têm essa frase: de facto os judeus não se davam bem com os samaritanos. O que é que se passava? Só para recordar. O que se passava era que os samaritanos outrora tinham pertencido ao povo judeu, mas eles tinham sido conquistados há muitos séculos atrás pelos assírios. O que implicou uma espécie de junção de povos ali naquela zona. E essa junção, aos olhos dos judeus, retirou algo de pureza da raça e da cultura. Não só isso, como também os samaritanos habituaram-se a adorar Yahvé, o mesmo Deus dos judeus, mas num outro espaço religioso, o Monte Gerizim. Enquanto que os judeus diziam que o verdadeiro lugar da adoração era em Jerusalém, no templo. Então, esta é a razão principal pela qual os samaritanos não se davam com os judeus. Mas Jesus, que nasceu no norte, quer dizer, nasceu em Belém, mas viveu no norte da atual Palestina, na Galileia, portanto, eu não tenho nenhum mapa, mas imaginem Galileia aqui, Samaria aqui e a Judeia, onde estava Jerusalém, cá em baixo. Entre a Galileia e a Judeia havia uma grande relação cultural. Os judeus tinham repovoado a Galileia, trazido não só as suas populações, como também a sua cultura, mas a Samaria, que estava no meio, tinha ficado um pouco independente dessa mesma aculturação. Então, entre galileus e os judeus que estavam na Judeia havia uma grande relação, mas ambos opunham-se à cultura da Samaria. Jesus estava na Judeia, quer atravessar para ir para a Galileia e passa intencionalmente, já tinha passado ao lado, mas passa intencionalmente por Samaria. E então provoca esta conversa. Então vemos aqui, digamos assim, uma série de fatores onde Jesus foi, de facto, um pouco provocador. E porquê é que ele faz isto? Ele faz isto para conversar com esta mulher que tem umas características bastante interessantes. E a característica, talvez mais evidente, era um problema pessoal da sua vida. O aspecto mais chocante do texto, que julgo que todos vocês sentiram esse embate quando a Emma o leu, está exatamente no versículo 17 e nos versículos 18. Jesus Cristo pergunta à mulher e pede-lhe para ela chamar o marido, e a mulher responde que não tem marido. E Jesus diz-lhe: de facto não tens marido, já tiveste 5 e o que agora tens não é teu marido. É muito direto. É muito direto. Imaginem esta situação da mulher samaritana há 2000 anos. Ainda hoje, ao ver a forma como Jesus respondeu a esta mulher, nós percebemos aqui alguma... não sei como é que vocês reagem, mas o meu corpo fica assim um pouco hirto, no sentido em que isto parece um bocado duro, não é? E mesmo na nossa cultura portuguesa, o problema é esse, a nossa cultura portuguesa nós somos muito delicados na forma como falamos uns com os outros. Talvez não sejamos uma cultura que falemos diretamente, e se calhar por isso ainda estranhamos a forma como Jesus Cristo fala.
Mas imaginem há 2000 anos atrás. Imaginem há 2000 anos atrás. Esta situação da mulher samaritana seria muito mais problemática do que é agora, na nossa cultura e no nosso tempo. Imaginem há 2000 anos atrás. Está um homem a falar com esta mulher, sozinho, no poço. O Jesus Cristo aproveitou estrategicamente o facto dos discípulos terem ido comprar comida e estava sozinho. Ele é judeu, está a falar com a mulher samaritana. A mulher samaritana até reage um pouco mal, não é? Como, aliás, eu não vos mencionei, mas vocês podem ver no versículo 9. No versículo 9 é a própria mulher que reage dizendo-lhe: mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir água a mim, que sou samaritana? A mulher reage dizendo: tu és judeu, eu sou samaritana. Isto não devia estar a acontecer. E a seguir, não só tendo em conta tudo isto está a acontecer, e a seguir Jesus Cristo fala desta forma para a mulher. E esta mulher, em vez de levar a mal, no sentido de como é que esta pessoa está aqui agora a falar assim comigo desta forma, reconhece e vê em Cristo algo que a leva a identificar Cristo como: tu és profeta. É exatamente aí que eu quero chegar, perceber porque é que esta mulher não levou a mal a forma como Cristo colocou a questão. O objetivo hoje será perceber como é que Cristo tem esta capacidade de apontar para as nossas fragilidades sem que elas nos destruam, sem que elas nos deitem abaixo, sem que elas nos acusem, mas precisamente para outra coisa que nós vamos ver que acontece a esta mulher no final do texto. Como é que Cristo olha diretamente para as nossas fragilidades e, em vez de nos sentirmos diminuídos, nós sentimos algo diferente. Vamos ver aqui. Ora, para chegarmos até aí, temos de rever também mais uma parte e vamos voltar a dar atenção ao diálogo prévio que Jesus Cristo teve com esta mulher antes de lhes fazer a pergunta fatídica, ou o pedido fatídico: vai buscar o teu marido. Então vou pedir à Emma novamente para vir aqui e vamos reler o texto do versículo 9 ao versículo 16. Versículo 9 ao versículo 16. A mulher disse-lhe: mas como é que tu, um judeu, te atreves a pedir uma água a mim, que sou samaritana? De facto, os judeus não se davam bem com os samaritanos. Se tu reconhecesses o que Deus tem para dar, respondeu-lhe Jesus, e quem é aquele que te está a pedir água? Tu é que lhe pedirias e ele dava-te água viva. Disse-lhe a mulher: nem sequer tu tens um balde, e o poço é fundo. De onde é que tiras a água viva? O nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço. Ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham cá beber. Não me digas que és mais importante do que Jacó. Quem bebe desta água, afirmou Jesus, volta a ter sede. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais há de ter sede. Porque a água que eu lhe der, torna-se dentro dessa pessoa uma fonte que lhe dá a vida eterna. A mulher pediu-lhe: Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de vir cá buscar água. Disse-lhe Jesus: vai chamar o teu marido e volta cá. É interessante este diálogo óbvio que eu início. Jesus Cristo usa a necessidade que ele próprio estava a ter como desbloqueador da conversa. Jesus Cristo estava a ter sede e estava a pedir a esta mulher para o ajudar a conseguir beber. E no momento em que estas duas necessidades se encontram, a necessidade de Jesus de beber e a necessidade desta mulher também de buscar água, a necessidade de Jesus e desta mulher curiosamente eram a mesma, naquele momento específico. Cristo teve sede, tal como aquela mulher ia buscar água para quem tinha sede. E Cristo fala-lhe
dessa água para eu... Aliás, ainda antes, a mulher, desculpem, no versículo 12, o nosso antepassado Jacó deixou-nos este poço, ele mesmo, os seus filhos e os seus rebanhos vinham aqui beber. Não me digas que és mais importante do que Jacó. E então Cristo avança ainda mais um degrau e começa a explicar-lhe que a água viva, a água corrente que ele está a falar, não é água. Mas a mulher ainda não entende. E ele diz-lhe, olha, quem bebe desta água corrente, ela não volta a ter sede. Ele tinha sede e não se importou de iniciar a conversa com a mulher, dizendo, tenho sede. Diz-lhe, quem bebe desta água que eu tenho, não mais volta a ter sede. E a mulher, claro, reage, como se calhar qualquer um de nós teria reagido, dizendo-lhe, no versículo 15, aí sim, Senhor, dá-me então dessa água para eu nunca mais ter sede, nem precisar de ir buscar água a este poço. Muito pragmático. Muito pragmático. Em Guiné, como alguns de vocês sabem, nós vivemos 3 anos na Guiné-Bissau e sabem que é um país com muita dificuldade a nível de infraestruturas, então não há água canalizada. Regra geral são as mulheres que transportam a água e é um trabalho muito duro mesmo, muito duro. Presta aqui o meu grande respeito às mulheres guineenses que se fartam de trabalhar. E uma das tarefas que tem é de carregar alguidades enormes, carregados de água em cima da cabeça. É uma tarefa dura, uma tarefa dura. E, claro, esta mulher, diante da possibilidade de ter acesso a uma água que não mais dá, que mata a sede completamente, ela quer. Estou aqui a fazer sinal. Que fiquei sem som. E agora tenho som. Desculpem, desliguei. Obrigado. Estavam-me a ouvir até agora? Sim. É bom perguntar, então. Sim está melhor, de facto. Obrigado. Não vou voltar atrás. Estejam descansados. Ora, a mulher, claro, no sentido pragmático, o que é que ela quer? Ela quer, eu não quero voltar a ter este trabalho. Ela não percebe efetivamente onde é que Jesus está a querer chegar. Mas é então aí que Cristo lhe pergunta, vai buscar o teu marido. No sentido de, queres saber como é que é esta água, onde é que eu tenho esta água? Vai buscar o teu marido. E provoca aquela conversa que nós tivemos. Diante desta situação quase milagrosa, Jesus Cristo não era dali, Jesus Cristo não poderia de forma alguma saber a situação da mulher. A mulher percebe que está diante de alguém e de alguma coisa especial. Alguma coisa especial está a acontecer. Mas ao mesmo tempo, volto a referir, ela não ficou magoada nem jogou à defesa. Ela disse-o, estou a ver que és profeta. Por que razão é que esta mulher não jogou à defesa, no sentido da forma tão direta como Cristo falou com ela? Não, o texto não nos diz exatamente o porquê. Mas ao observar a conversa seguinte, nós podemos ter ideia de algo que havia no coração da mulher. E o que é que ela diz a seguir? Emma. Obrigado. Versículos 19 até ao versículo 24. Versículo 19 até o versículo 24. A mulher reconheceu então, Senhor, estou a ver que és profeta. Os nossos antepassados samaritanos adoraram a Deus neste monte. Eles dizem que só em Jerusalém é que se deve adorar a Deus. Acredita no que te digo, mulher, declarou Jesus. Chegou a hora em que não é neste monte, nem em Jerusalém, que te vão adorar o Pai. Os samaritanos adoram a Deus sem o conhecerem bem. Nós, os judeus, sabemos o que adoramos, porque a salvação vem dos judeus. Porém, está a chegar a hora, e é agora mesmo, em que aquele que adora o Pai o há de adorar no Espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai adora. Procura. Deus é o Espírito e os que adoram devem fazê-lo no Espírito e em verdade.
que havia no coração desta mulher era uma pergunta muito válida sobre algo que mexia com ela. Por que razão é que nós, tendo o mesmo Deus, uns adoram no Monte Gerizim e outros em Jerusalém? E isto perturbava a mulher. Esta mulher simples, do qual nós não sabemos nada. Esta mulher simples que estava a fazer as suas tarefas. Esta mulher provavelmente não tinha educação, porque há 2000 anos atrás as mulheres não sabiam ler nem escrever. E não era preciso recuar 2000 anos atrás para ver esta situação. Esta mulher que estava a fazer as suas tarefas cotidianas. Esta mulher da qual não sabemos o nome, não é? Tinha no seu coração esta pergunta. E assim que percebe alguma coisa de especial em Jesus Cristo, e percebe que Cristo está a falar diretamente para uma fragilidade do seu coração, o facto de ela já ter tido 5 maridos, e o atual nem sequer ter sido o seu marido, algo que há 2000 anos atrás seria escandaloso, ela coloca diante de Jesus uma dúvida que mexia com ela e tinha a ver com a espiritualidade e com a religião. Esta mulher interessava-se mesmo nos assuntos da fé. Esta simples mulher, que provavelmente estava cheia de feridas interiores, de problemas que a levaram àquela condição social que, volto a referir, que há 2000 anos atrás provavelmente seria reprovável, também tinha no seu coração uma enorme ânsia por saber mais acerca de Deus. Elas tinham as duas coisas. Tinham um problema sério na sua vida, mas ao mesmo tempo tinham uma ânsia espiritual no seu coração. E aproveita este momento para então falar com aquele que identifica como profeta. E de facto, estas duas coisas normalmente andam juntas. A fé e a fragilidade. A fé e os nossos problemas interiores. Estas duas coisas não são separáveis como nós gostaríamos que fosse. Elas muitas vezes andam juntas. Nós carregamos feridas e sorrisos ao longo da vida. Feridas e sorrisos. Muitas feridas que nós vamos fazendo a nós próprios ou que outros nos fazem a nós. E também outras feridas que nós fazemos nos outros. Mas também muitos sorrisos. A vida da nossa é feita de feridas. Muitos sorrisos que carregamos para nós próprios e para os outros. E ao mesmo tempo que as carregamos, também carregamos, alguns de nós, esta ânsia profunda de estar mais perto de Deus. Então esta é uma característica desta mulher samaritana que provavelmente a ajudou a não levar a mal pelo facto de Jesus Cristo ter sido tão direto com ela. Ela tinha esta ânsia no seu coração. Então ela não jogou à defesa relativamente à forma como Cristo expôs a sua fragilidade. Outra característica também que nós vemos aqui é que Jesus Cristo vai exatamente ao encontro da sua ânsia espiritual. Ele diz: mulher, realmente, quando chegar o final dos tempos, já não vai ser no Monte Gerizim ou em Jerusalém, porque Deus é Espírito e chega ao tempo em que aquilo que Deus está à procura é aqueles que vão adorar o Pai em espírito e em verdade. Isto é, acima das estruturas religiosas daquele tempo, de há 2000 anos atrás. Jesus Cristo estava-se a preparar exatamente para morrer por toda a humanidade, de modo a que a salvação estivesse disponível não só para os judeus, mas para todos, para nós também, que não somos judeus, para nós também, que não somos samaritanos, que nós que nunca tivemos no Monte Gerizim, que nunca tivemos em Jerusalém, quer dizer, eu não tive, alguns de vocês já tiveram, e não temos essas raízes, e Cristo estava-se a preparar, toda a sua vida era já a preparação para morrer por nós, para libertar a salvação que estava constringida a uma aculturação. E era exatamente isto. E era o âmago da ansiedade desta mulher, saber como é que eu faço isto. Provavelmente, esta dúvida teológica também estava associada à fragilidade da mulher. Provavelmente, nós não podemos saber isso, mas provavelmente.
Se calhar a sua própria fragilidade levava esta mulher a tentar perceber mais, como forma de se libertar dessa mesma fragilidade. Jesus Cristo responde-lhe então, diz que tudo isso vai ser ultrapassado, essas formas materiais, culturais, específicas de adorar Yahvé iam ser ultrapassadas, porque Deus é Espírito. E então a mulher, no versículo 25, diz-lhe: sei que o Messias, isto é, o Cristo, há de vir. Quando ele vier, há de anunciar-nos todas estas coisas. Sei que o Messias é o Cristo, e quando ele vier, há de anunciar-nos todas estas coisas. Outra característica da mulher samaritana: não só ela nutria uma profunda ânsia de conhecer mais pelas verdades espirituais, como ela nutria também dentro de si a esperança dessas mesmas verdades espirituais. Apesar da imensa fragilidade dela, apesar da vida dela estar, novamente temos de perceber, num contexto de há 2000 anos atrás, a sua situação, apesar da vida dela estar um autêntico caos e confusão interior, porque não era fácil há 2000 anos atrás uma pessoa viver a vida que ela tinha. Provavelmente ela encontrava o olhar de reprovação nas outras pessoas. Ela própria, se calhar, não sabia lidar com a sua situação, como nós muitas vezes não conseguimos, apesar de as vivermos em certas situações da nossa vida. Mas apesar disso, ela tinha lá esperança no seu coração. Uma forte esperança. Porquê? Porque ela diz: eu sei que o Cristo, quando ele vier, ele há de nos anunciar todas essas coisas. Uau! As suas fragilidades não foram suficientes para abafar a sua fé. E então Cristo responde dizendo-lhe, no versículo 26, tu estás a falar com ele, sou eu mesmo. Eu sou o Cristo. Aquilo que tu esperas, aquilo que tu anseias na tua esperança, sou eu que aqui estou. Emma. Então vamos ler agora a última parte, de 27 até 30. Nessa altura chegaram os discípulos de Jesus e ficaram admirados quando o viram a falar com a mulher. Mas nenhum se atreveu a perguntar: que procuras? Ou por que estás a falar com ela? A mulher então deixou o cântaro, foi à cidade e disse ao povo: venham ver um homem que me disse tudo o que eu fiz. Não será este o Messias? Eles saíram da cidade e foram ter com Jesus. Os discípulos chegam e acham aquele cenário altamente improvável. São confrontados com o facto de Jesus muitas vezes provocar algumas situações. Mas não têm coragem de lhe dizer nada. Ele é o mestre, então não têm coragem de lhe dizer nada. Ainda estão agarrados a uma série de, não só de preconceitos, como também dificuldades de serem transparentes. Como alguns de vocês sabem, ao ler a Bíblia, vocês percebem que os discípulos também teriam de passar ainda muita coisa para compreender a mensagem de Jesus. E os discípulos ainda estavam a apanhar, aos poucos, essas mesmas mensagens e o que é que significava a mensagem de Cristo e o próprio Cristo em si. Os discípulos não têm coragem de lhe dizer nada, mas a mulher, diante disto que Cristo diz, tem uma reação quase que inesperada. Eu acho inesperada. Eu acho, sinceramente, inesperada. Ela deixa o cântaro e toma a iniciativa. Repito, toma a iniciativa de ser ela ir até à cidade, pedir para que as pessoas encontrem a pessoa que disse tudo aquilo que ela tem feito. O texto não diz por que razão é que as pessoas se interessaram por isto. Será que a reputação da mulher era tão má que as pessoas da cidade ficaram curiosas para saber como é que este homem que não conhece esta mulher e esta situação, como é que este homem diz isto? Será que simplesmente foi pelo entusiasmo da própria mulher samaritana? Que ela falou com tanto entusiasmo que as pessoas disseram: também quer conhecer essa pessoa? Nós não sabemos, o texto não nos diz. Nós não sabemos a razão específica pela qual as pessoas, diante do testemunho da mulher, foram ter com Jesus. Mas, de facto, eles foram. E agora abram só um bocadinho mais à frente, no versículo 39, vejam qual foi o resultado de tudo isto.
no versículo 39 e no versículo 42, até o versículo 42, que é o final do capítulo 4. Muitos samaritanos daquela cidade acreditaram em Jesus devido à palavra de testemunho daquela mulher. Ele disse-me tudo o que eu fiz. Por isso, quando foram ter com Jesus, estes samaritanos pediram-lhe que ficasse com eles. Ficou lá 2 dias e muitos outros o aceitaram ao ouvirem-no falar. E diziam à mulher: agora cremos, não apenas por aquilo que tu nos contaste, mas porque nós mesmos o ouvimos. Temos a certeza que ele é verdadeiramente o Salvador do mundo. Estamos em Samaria, no lugar improvável diante dos judeus, no lugar da improvável verdade para os judeus. E eles conseguem compreender Cristo, se calhar até mais facilmente do que os próprios judeus ao qual Jesus foi enviado. Mas a questão é que tudo começa com o testemunho da mulher. E tudo começa com a iniciativa da mulher em deixar o canto e ir ela própria à cidade. E, para terminar, vamos refletir então sobre este ponto que falta. Muitas vezes na nossa caminhada cristã, nós focamos-nos na alteração do comportamento, que é importante, e na santificação, que é muito importante. Porque Deus é santo. Deus é santo. Mas às vezes, ao longo dessa caminhada, alguma coisa acontece na nossa mente, porque eu passo a identificar a fé cristã apenas a uma mudança comportamental. E esqueço de olhar para o meu interior. E se no meu interior faltar a esperança que a fé me dá, e se no meu interior faltar esta vontade de querer saber mais, alguma coisa pode estar errada com a nossa fé. Eu vou-vos dizer uma coisa que pode ser arriscado, mas se calhar é mais perigoso faltar essas duas coisas e ter a vida toda certinha. Quando a fé não vos provoca esperança. Quando nós não entendemos a esperança que advém da fé. Quando nós não entendemos e nem sentimos dentro de nós a vontade de querer progredir, de querer avançar, querer saber mais. Isso pode ser mais perigoso do que as fragilidades que nos habitam. Como estamos nós hoje aqui? Eu duvido que não tenhamos todos fragilidades. Mas não é para as fragilidades que eu quero olhar agora, aqui convosco, mas é para a ausência, talvez, destas duas características que a mulher samaritana tinha. Como está o nosso interior? Ansiamos pela vinda de Cristo. Ansiamos pela vinda de Cristo, nem que seja para o meu contexto atual, da minha circunstância atual agora, no sentido da sua epifania, da sua revelação, para esta situação concreta na qual estou a viver, do meu cotidiano. O meu interior mexe-se, figurativamente falando, quando eu falo das questões da fé, ou não? Ou habita-me uma indiferença? Ou já é um processo ritual, o facto de vir à igreja, etc. Como é que nós estamos? É na ausência destas duas características da mulher samaritana que pode estar a raiz, por exemplo, do farisaísmo, do legalismo, mas também do facto de repente, perdermos de vista o que Cristo fez por nós e as consequências que isto tem para a nossa vida. E isto levou a mulher, curiosamente, quando ela é confrontada na sua fragilidade, mas devido ao que ela tinha no seu interior, isto leva a mulher a ir ter com os outros, a não ficar à espera. Ela vai ter com os outros. E não estou a falar de evangelismo. É que não estou mesmo. Eu estou a falar de uma vontade interior natural de falar, expressar, viver a fé que mudou completamente a nossa vida. Reparem, o texto é tão interessante porque esta imagem da mulher deixa o cântaro. O que é que vocês acham que isso significa?
Em termos da própria... O que é que estava a passar pela cabeça da mulher? Já não interessava ela ir buscar água. Porque o que ela tinha visto era bem mais importante. Bem mais importante. Já não estava preocupada com a sede física. A palavra de Jesus, de que a água que ele tem para dar mata a sede, concretiza-se ali, naquele exato momento. Quando ela abandona o cântaro. Ela abandona o cântaro e quer dizer, olha, já não estou interessada pela sede física. Eu agora quero ir falar com as outras pessoas. Acerca desta água que eu encontrei e que matou a minha sede. E essa iniciativa da parte da mulher não tem a ver com estratégias de evangelismo, não tem a ver com atividades evangelísticas, tem a ver com uma atitude interior de ir, de dar o primeiro passo e ir. Quero efetuar um exercício convosco aqui. Se vocês quiserem ir, e se quiserem fechar os olhos, mas não precisam. Mas não precisam fechar os olhos. Concentrem-se apenas no que eu vos vou dizer. Olhar para dentro de nós próprios, tentem perceber qual é o sentimento mais comum que temos tido. Olhem para talvez o último mês, os últimos 2 meses. Qual é o sentimento mais comum que têm tido? Será raiva? Será desilusão? Frustração? Será inquietude? Ansiedade? Qual é o sentimento mais comum? Sentimento e, claro, estou a falar de sentimentos negativos. Qual é o sentimento negativo que mais tem percorrido o vosso ser? E se conseguirem identificar, perguntem porquê? O que é que falta? O que é que falta? O que é que falta desta água viva que pode matar a minha sede, mas que, no entanto, não está a fazê-lo relativamente a esses sentimentos negativos que eu estou a viver e que me fazem concentrar neles, fazendo perder de vista tudo o resto acerca da minha vida na fé. O que é que me falta para além de Cristo? Nesta semana vi um vídeo ser apresentado acerca dos cristãos que foram mortos, que alguns de vocês de certeza viram, foram mortos pelo ISIS, uns cristãos egípcios. Se vocês se lembrarem, se alguns de vocês viram esse vídeo, era um grupo de pessoas vestidos de cor de laranja, egípcios, cristãos coptas, que se recusaram a abandonar a fé. Foi há, já não me lembro há quanto tempo foi, 1 ano talvez, já não me recordo. E a Sociedade Bíblica do Egito fez um vídeo por causa dessa situação e na conferência onde eu e o Pedro estivemos, eles mostraram novamente pelo menos parte do vídeo. E de facto foi interessante que eles disseram, aqueles homens que ali estavam, eles morreram como mártires, mas foi uma decisão deles, porque o ISIS dá sempre a oportunidade à pessoa para abandonar a sua fé. Eles não querem matar apenas, eles querem aterrorizar a pessoa para que a pessoa abandone a fé. Portanto, eles foram-lhes dadas oportunidades para abandonar a fé. E aqueles jovens, porque eram jovens, eles tinham uns 20 e poucos anos, nota-se pelo rosto deles, são homens de entre os 20 e os 30 anos, provavelmente. Nota-se isso pelos rostos. E eles decidiram não abandonar a fé. E era uma imensidão deles. Aqui há fila imensa. E eles decidiram, não vamos abandonar a fé. E foram degolados. Num certo sentido, na nossa cultura atual, isto pode parecer quase que fanatismo, não é? Mas vocês sabem que é bem mais profundo do que isso. Aquelas pessoas, de facto, compreenderam as palavras de Paulo, que diz, para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Isto é, Cristo bastava-lhes completamente, ao ponto de não se importarem de morrer. Cristo era mesmo suficiente para eles. Então a pergunta que eu vos faço aqui é, perante as emoções negativas que vocês notam
mais comuns em vocês é: porque é que Cristo não tem sido suficiente para mim nesta mesma situação? O que é que me falta para me provocar todo este, ou raiva, ou desilusão, ou tristeza, ou ansiedade? O que é que me falta? O que é que me falta? E Cristo não vem, terminando, Cristo não vem para nos acusar relativamente a essas más emoções. Não. Cristo quer olhar para elas, Cristo quer encarar de frente as vossas e as minhas fragilidades, identificá-las e mostrar que Ele está acima delas. Ele está acima delas. Quem experimenta a fé cristã sabe que há qualquer coisa em Cristo difícil de explicar, onde nós somos olhados completamente nus e não nos sentimos diminuídos, tal como esta mulher samaritana não se sentiu diminuída. Mas temos de procurar no nosso interior perceber se ainda temos a esperança da fé e se ainda temos esta ânsia de mudar, de saber mais, de estar mais próximo de Cristo, tal como a mulher samaritana tinha, ou mais próxima de Deus, tal como a mulher samaritana tinha. Então é esta a minha proposta que vos tenho para dar ao longo desta semana, que eu duvido que vocês consigam fazer isto tudo só numa semana. É o problema da acumulação de informação de domingo a domingo, não é? Mas oro mesmo e vou orar durante esta semana para que vocês possam parar em algum momento e perceber o que é que vos tem movido até aqui. E perceber se ainda encontram dentro de vocês esta motivação interior que a fé em Cristo nos dá. Obrigado.